Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde. Que a serena paz de Jesus permaneça entre nós e assim possamos desfrutar de momentos de muita paz e, acima de tudo, de belas e ricas reflexões. Belas e ricas reflexões que certamente nos serão oportunizadas pelo tema que nos é proposto conversarmos com vocês nessa tarde. Um dos mais memoráveis encontros realizados por Jesus. Na calada da noite, o doutor da lei Nicodemos, diante das suas convicções reencarnacionistas, porque ele era reencarnacionista, mas pairavam dúvidas a respeito do mecanismo da reencarnação. E esse doutor da lei vê em Jesus um ser diferenciado, um enviado de Deus. Ele mesmo assim confessa. Porque somente uma pessoa, segundo o entendimento de Nicodemos, vindo de Deus, poderia fazer o que Jesus fizera. O que para os incautos, milagres. Muitos milagres. E Jesus, recepcionando aquela visita, não digamos inesperada, mas uma visita que deu a ele a oportunidade de nos trazer riquíssimas informações sobre a lei, uma lei de Deus, que é a lei das reencarnações. O mais atestado e eloquente demonstração do amor de Deus por nós. Estudarmos essa lei, a lei das reencarnações, atrelado ao estudo da lei de causa e efeito, que é outra lei de Deus, é conceder-nos elucidações sobre enigmas que acompanham a humanidade desde sempre, dúvidas que nos perturbam e que somente através do estudo dessas duas leis, realizado conjuntamente, nos dará a oportunidade de decifrarmos essas mesmas dúvidas. Conforme dizíamos, Nicodemos era um doutor da lei. E como tal, ele tinha assento aos livros de Moisés, que falam da reencarnação. Por conseguinte, a sua dúvida não persistia em relação ao fato de que reencarnamos ou não reencarnamos. Ele tinha plena convicção da reencarnação. O que ele não tinha, o que lhe faltava era exatamente saber como isso acontece. É como se ele dissesse a Jesus: tudo bem, Jesus, eu sei que a gente reencarna, mas como é que isso acontece? E a gente chega a essa conclusão em função de uma pergunta que ele faz a Jesus: como homem velho poderei retornar ao ventre da minha mãe e assim nascer de novo? Ele não sabia como é que isso acontecia. Que reencarnamos, tudo bem, mas como? Como isso acontece? E Jesus nessa hora nos fala, confirmando a crença de Moisés sobre a lei das reencarnações, e nos convida a profundas reflexões. Mesmo porque essa pergunta de Nicodemos teve que esperar nada mais, nada menos do que 19 séculos e meio para ser respondida. Não que Jesus não estivesse atento à pergunta, mas responder a Nicodemos uma pergunta tão intempestiva, tão fora do contexto, do momento, mesmo se tratando de um doutor da lei, não tinha a mínima condição intelectual, moral e espiritual para entender qualquer explicação a respeito desta lei de Deus. Como isso acontece? Somente 19 séculos e meio, com a chegada da doutrina dos Espíritos, é que os líderes representantes de Jesus junto a nós entendeu finalmente que o homem estava preparado para finalmente recepcionar
a resposta a essa pergunta feita por Nicodemos naquela memorável noite a Jesus. Jesus respondendo a Nicodemos nos diz: ora, Nicodemos, se eu te falo das coisas da terra e tu não entendes, imagine se eu te falar das coisas dos céus. Caso Jesus procurasse naquele momento responder a Nicodemos a respeito do mecanismo da reencarnação, ele estaria indo de encontro a uma própria recomendação deixada por ele, quando ele nos diz: não arremesseis pérolas aos porcos. Kardec, no Livro dos Médiuns, orienta-nos que todas as vezes que nós formos conversar com alguém sobre doutrina espírita, tomemos certas cautelas antes de iniciarmos a conversa sobre espiritismo. E essas cautelas se prendem à necessidade de querermos saber se essa pessoa com a qual nós vamos conversar sobre espiritismo admite pelo menos 3 verdades: a existência de Deus, a existência da alma e a imortalidade da alma. Se formos conversar sobre espiritismo com essa pessoa que não admite essas 3 verdades, estaríamos mais uma vez indo de encontro a essa recomendação de Jesus. Estaríamos arremessando pérolas aos porcos, perdendo tempo por conseguinte. Porque essa pessoa não teria a mínima condição de absorver qualquer explicação a respeito. Faltaria a ela a base mínima e indispensável. É o que faltava a Nicodemos naquele momento, para obter a resposta à sua pergunta. Ele não tinha maturidade espiritual, intelectual e muito menos moral para absorver a resposta a respeito do que ele perguntara, mas a si mesmo ele queria saber. Uma curiosidade natural, uma curiosidade importante que nós desenvolvamos. Afinal de contas, nos ensina o Espírito de verdade, que para o Espírita não basta simplesmente ver. O Espírita tem a necessidade de compreender. Essa é uma das características do verdadeiro Espírita. Porque é através da compreensão que nós conhecemos a verdade. É através do conhecimento da verdade que nós temos condições de assinarmos de próprio punho a nossa carta de alforria, nos libertando de certos grilhões que nos prendem ao analfabetismo espiritual. Somos espíritos imortais, meus irmãos. E em espírito e verdade é que deveremos adorar a Deus, conforme ensinara-nos Jesus. E tudo isso passa necessariamente pelo conhecimento da verdade. Então, coube a doutrina dos espíritos responder à pergunta de Nicodemos. Através de uma farta literatura espírita, versando sobre a lei das reencarnações. Primeiro, Jesus confirma essa lei nessa hora. Simplesmente ele retarda a resposta àquela pergunta feita por Nicodemos, por achá-la totalmente desapropriada àquela instante, àquele momento, despropositada. E veio a doutrina espírita nos mostrar que a reencarnação não decorre de um mero acidente biológico. Não é por obra do acaso, por exemplo, que nós estamos aqui, nesta tarde, nesta casa, na condição de encarnados. Não. No livro Missionários da Luz, o espírito de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, entre tantas e belas obras versando sobre essa matéria, nos mostra exatamente a resposta a essa pergunta feita por Nicodemos: o mecanismo da reencarnação. Um dia desse, um irmão meu, ceareiro espírita, me perguntou a respeito da literatura espírita versando sobre isso, de forma mais detalhada, de forma mais especificada, em relação ao próprio Obrigado, filho. Em função ao próprio mecanismo. Eu indiquei uma obra magnífica para quem quiser ler a respeito do mecanismo da reencarnação, como isso acontece na prática, sobre a ótica doutrinária espírita, que adensa e enriquece a visão acadêmica
confirma aquilo que nós, através da ciência dos homens, compreendemos sobre esse momento e trazendo novas e ricas informações. É um trabalho que se verifica não somente no plano material, onde o homem estabelece uma cumplicidade com Deus, a chamada cumplicidade biológica. Afinal de contas, nesse encontro de Jesus com Nicodemos, ele nos esclarece, entre outras coisas. Nicodemos, o que é carne vem da carne, o que é espírito vem do espírito. Ou seja, o homem, ao entrar em colóquio conjugal com a sua esposa, com a sua mulher, ele permite a chegada de filhos. Ele enseja a oportunidade para que filhos possam advir dessa conjunção carnal. É nessa hora que o homem estabelece com Deus uma cumplicidade biológica, já que o que é carne vem da carne, mas o que é espírito não vem do espírito. Aliás, vem do espírito, não vem da carne. O que significa dizer que o espírito já pré-existe àquele momento, ao momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, trazendo toda uma bagagem de experiências vivenciadas por ele em reencarnações passadas. Ele não foi criado no momento da reencarnação. Ele não é criado nesse momento. Essa informação é de suma importância. E ele herda dos seus pais tão somente os caracteres genéticos. A sua hereditariedade em relação aos seus pais prendem-se tão somente aos aspectos biológicos. Porque os aspectos morais, os aspectos intelectuais, as suas conquistas foram adquiridas ao longo das suas múltiplas experiências reencarnatórias e que estão todas inseridas no seu inconsciente, formando o que nós chamamos de a biografia do espírito. E aí vem André Luiz, nesse livro Missionário da Luz, nos falando da reencarnação de Sigismundo. Nos diz André Luiz nessa hora, a título de informações, que em desdobramento por ocasião do sono, emancipados do corpo físico por conseguinte, os futuros pais biológicos daquele reencarnante, Sigismundo, comparecem ao mundo espiritual e participam de uma reunião sobre a regência de mentores espirituais vinculados ao ministério da reencarnação, um ministério havido no mundo espiritual, cuja responsabilidade é de nos assistir nesta hora, na programação de cada reencarnação e no encaminhamento dessa mesma programação reencarnatória. Em linhas gerais, cada reencarnação segue esse ritual, vamos chamar assim. Ou seja, é esse processo. Os pais, emancipados do corpo físico, enquanto dormem, comparecem ao mundo espiritual e lá, considerando o estágio evolutivo em que nós nos encontramos, porque nos primórdios a coisa acontecia compulsoriamente, nós ainda não tínhamos a mínima condição de discernir, de participar e muito menos de opinar a respeito desse momento tão importante para a nossa evolução. Então, nos primórdios, enquanto espíritos primitivos, a coisa acontecia de forma compulsória. Eram os mentores espirituais que definiam tudo isso para nós. Por estarmos um pouco mais adiantados e, consequentemente, mais capacitados a participarmos desse momento, participamos enquanto pais do futuro reencarnante, emancipados do corpo físico ao dormirmos, e participamos na condição de futuros reencarnantes, ou seja, espíritos habitantes do mundo espiritual por conseguinte. É preciso que nós entendamos, meus irmãos, que quando nós dormimos, os laços perispirituais que nos prendem ao corpo se afrouxam, permitindo-nos assim vivenciarmos experiências no mundo espiritual, entre outras coisas. Experiências onde nós haveremos de conviver com habitantes do mundo espiritual, ou seja, com espíritos, onde nós haveremos de dividir aquele momento com pessoas que igualmente a nós também estão emancipadas do corpo físico ao dormirem.
Então, possivelmente, mais tarde, poderemos nos reencontrar no mundo espiritual, enquanto estivermos dormindo, emancipados do corpo físico. Entre esses encontros, entre esses trabalhos, entre essas visitas, e daquilo que nós fizemos no mundo espiritual, está exatamente nos reencontrarmos sob a regência desses mentores espirituais encarregados do trabalho de reencarnação, para programarmos a reencarnação de nossos futuros filhos, opinarmos. A grande maioria de todos nós já temos condições, inclusive, de opinarmos sobre o elenco das nossas provações, o elenco das nossas provações, que no Livro dos Espíritos é tratado sob o título de fatalidades, mas que o acaso não existe. Nada é por obra do acaso, ou seja, como se estivesse jogando um jogo de dados. Se der par é uma coisa, se der ímpar é outra coisa. Não. Tudo obedece regiamente a uma programação. E o que norteia essa programação é exatamente a análise daquilo que nós podemos chamar de o mapa kármico do futuro reencarnante, onde são consideradas suas mais prementes necessidades evolutivas e os seus merecimentos. A partir da investigação desses dois fatores, motivados por uma dicotomia, necessidade do reencarnante e compromissos assumidos por ele em reencarnações passadas, em obediência à lei de causa e efeito, é que se define aspectos macros de cada reencarnação. Esses aspectos macros se prendem, por exemplo, à família, à condição socioeconômica, aos filhos, à atividade profissional. Porque para determinadas atividades profissionais, é preciso que aquele reencarnante venha com determinada disposição orgânica. O exemplo marcante entre nós, na seara espírita, um médio ostensivo. Um médio ostensivo, ele vem com disposição orgânica, de modo que, mais facilmente, ele encontre facilidade de intercâmbio com os habitantes do mundo espiritual. Ou seja, seus canais psíquicos mais facilmente transitáveis, ou seja, mais facilmente visitados pelos habitantes do mundo espiritual. A sua disposição orgânica, de modo que o seu perispírito mais facilmente se afaste do seu corpo físico, por ocasião, quando ele entra, por exemplo, em transe mediúnico, ou seja, coisas desse tipo. Tudo em obediência a uma programação, ou seja, uma disposição orgânica que vem dar a ele a faculdade mediúnica em termos ostensivos. Se nós levarmos essa mesma linha de raciocínio para qualquer outro tipo de atividade humana, encontraríamos a mesma necessidade dessa disposição orgânica. Aquele cantor lírico, por exemplo, Luciano Pavarotti, ele, para vir com aquela força vocal que tanto o caracterizou, naturalmente ele tinha que vir com uma disposição orgânica, ou seja, as suas cordas vocais em condições de emitir aquela voz naquela tonalidade, naquela entonação vocal, ou seja, com aquele potencial vocal. Porque nem todos têm essa condição. Então ele tinha que vir, já obedecendo a sua programação reencarnatória, de que ele se tornaria o grande cantor lírico que se tornou. Ele precisaria vir, então, com o aparelho fonador, essa área aqui, em boas condições, ao ponto de emitir aquelas notas vocais da maneira como ele emitia, com tamanha harmonia, com tamanha potencialidade. Ou seja, tudo isso em obediência a uma programação reencarnatória. Isso não quer dizer que, se de repente eu vou descendo aqui e levo um tombo e quebro uma unha, isso estava previsto na minha programação reencarnatória. Coisas, futilidades do dia a dia, não. Eu estou falando aspectos macros, mesmo porque se insere dentro desse contexto o que nós chamamos de o nosso livre-arbítrio. Muitas vezes nos programamos de uma maneira, e ao chegarmos aqui na condição de encarnados, e ao invés de seguirmos a orientação
em obediência àquela programação que nós fizemos anteriormente. Usando o nosso livre-arbítrio, nós mudamos o nosso rumo, a nossa trajetória, a nossa evolução. E cada programação reencarnatória desta nos traz os melhores meios a uma celeridade evolutiva. Cada aspecto macro desse, pertencente a cada reencarnação, vem exatamente de conformidade com as nossas mais prementes necessidades evolutivas de momento. Por exemplo, é como um homem na atual reencarnação que eu encontrarei os melhores meios na celeridade evolutiva, porque é a natureza de vida de homem que vai me propiciar coisas que a minha evolução estão a reclamar mais fortemente no presente. Afinal de contas, é o mesmo espírito que ora reencarna como homem, ora reencarna como mulher. A pergunta 201 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec ainda... São os mesmos espíritos que ora reencarnam? Sim. E isso fica definido na programação reencarnatória. Nessa hora, meus irmãos, os caracteres psíquicos do sexo biologicamente definido lá na programação reencarnatória haverão de vivenciar o que nós chamamos de polarização dos caracteres psíquicos, de modo a ajustar-se o físico ao biológico. Ou seja, o psiquismo de homem, um corpo de homem. O psiquismo de mulher, com o corpo de mulher. Quando esse processo encontra barreiras motivadas por nós, em função do mau uso do nosso livre-arbítrio, na utilização das nossas energias sexuais, esse trabalho de polarização dos nossos caracteres psíquicos encontrarão dificuldades. E daí se oportuniza o que nós chamamos do transexualismo. É o corpo do homem com o psiquismo de mulher. É o psiquismo de homem e corpo de mulher. Ou seja, uma inversão entre o físico e o psiquismo. Uma das tantas oportunidades de nós apreciarmos com maior profundidade o estudo da lei das reencarnações, atrelado ao estudo da lei de causa e efeito. Duas leis de Deus que expressam sapiência e acima de tudo, misericórdia. Muita misericórdia. Então, os pais definidos, enquanto emancipados do corpo físico, participando desse verdadeiro banquete que se realiza no mundo espiritual, com a assistência dos mentores espirituais encarregados dessa tarefa. Consequentemente, se preparam para recepcionar a reencarnação de um novo filho. O filho, por sua vez, também está se preparando para esse grande momento. E a partir daí ele começa a envolver com as suas vibrações a célula reprodutora feminina, ou seja, o óvulo. Ele envolve com as vibrações que emanam do seu perispírito, que é o envoltório do espírito, aquela célula reprodutora feminina, de modo a atrair entre as mais de 200 milhões de opções, representadas pelos mais de 200 milhões de espermatozoides, ou seja, mais de 200 milhões de células reprodutoras masculinas, são colocadas no aparelho reprodutor da mulher por ocasião do ato sexual com seu companheiro. Ali, mais de 200 milhões de células reprodutoras masculinas, todas à procura de um só óvulo, ou seja, para fecundá-lo. A ciência, quando é chamada a falar sobre esse momento, diz que o espermatozoide mais ágil é que chega a fecundar aquele óvulo. Como se fosse uma questão só de uma corrida, sem nenhum precedente a definir quem seria esse ganhador. Na verdade, ao envolver aquela célula reprodutora feminina, ou seja, o óvulo com as suas vibrações perispirituais, o espírito reencarnante, em obediência a outra lei de Deus, chamada lei de atração
e de reação, ação e reação, e de atração psíquica, atrai aquele espermatozoide que traz no seu cromossoma os genes, ou seja, as características genéticas que atendem às necessidades evolutivas daquele futuro reencarnante. Mais de 200 milhões de opções. Ele vai buscar aquele com o qual ele tem afinidade, é sugado pela lei das afinidades. Ele envolve aquele óvulo com as suas vibrações e, ao mesmo tempo, ele atrai, em obediência a essa lei das afinidades psíquicas, que é uma lei de Deus, aquele espermatozoide que traz no seu cromossoma as características genéticas que atendem às necessidades evolutivas daquele futuro reencarnante, na formação, por conseguinte, do seu corpo. Nessa hora, quando o óvulo, que é a célula reprodutora feminina, se encontra com o espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, inicia-se a reencarnação. Ali não existe expectativa de vida. Ali já existe vida. Ali não há vida em potencial. Existem algumas pessoas que, na defesa do aborto, dizem que até o 3º mês não tem vida nenhuma ali. Não é verdade. A partir do momento que existe o encontro do óvulo com o espermatozoide, isso acontece poucas horas após a relação sexual. O encontro do óvulo com o espermatozoide acontece, melhor dizendo, poucas horas depois da relação sexual. A ciência informa isso e o espiritismo confirma. Por conseguinte, a partir desse momento já existe vida. O óvulo já foi fecundado, já se transformou em ovo. É uma linguagem acadêmica para definir o óvulo fecundado. Por conseguinte, meus irmãos, inicia-se aí a reencarnação. Essa célula, a primeira célula somática, formada pelos 23 cromossomas masculinos e os 23 cromossomas da célula reprodutora feminina, formando assim os 46 cromossomas de uma célula do corpo físico, ser somática, inicia-se a reencarnação. E a reprodução dessas células acontece na proporção geométrica: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, é assim. É numa velocidade incrível, até formar esses bilhões de células que compõem o nosso corpo físico. É uma coisa magnífica. Quando a gente estuda essa matéria sobre a ótica doutrinária espírita, quando a gente estuda esse momento sobre a ótica espírita, e comparece, vamos imaginar assim, há uma maternidade, porque nasceu um neto, nasceu um filho, nasceu um filho de um amigo nosso, de um compadre, e a gente vê aquele pessoal ali tudo se abraçando com a chegada do bebê. E a doutrina espírita, com a sua série de informações, nos permite ter sobre aquele momento uma visão bem mais ampla, bem mais amplificada, que por trás daquele momento houve todo um trabalho da espiritualidade, toda uma programação. O trabalho da espiritualidade, inclusive por ocasião do ato sexual, que vai dar essa germinação, ou seja, que vai dar esse fruto, essa reencarnação. Aquele ambiente sendo protegido por os mentores espirituais, impedindo assim que espíritos mais atrasados venham perturbar aquele momento sublime, onde se estabelece uma permuta de energias biopsíquicas entre o homem e a mulher, dentro de uma bipolaridade energética, permutas de energias extremamente reequilibrantes. Tudo isso em função de uma lei de amor de Deus, chamada lei das reencarnações. Como é belo esse momento, gente. Como é rico esse momento. Nessa hora, quando se inicia a reencarnação, o espírito vivencia ao mesmo tempo um processo de miniaturização do seu envoltório perispiritual. Porque no mundo espiritual nós somos espíritos acompanhados do nosso envoltório, chamado de perispírito. O perispírito, normalmente, segundo os olhos dos videntes, dos médios videntes, tem o tamanho aproximado de uma pessoa encarnada. Um homem normalmente, por exemplo, 1,70 m.
quando ele vai reencarnar, aquele perispírito de 1,70 m vai vivenciar um processo de miniaturização, de modo a se ajustar àquela primeira célula. Dá início à sua ligação célula após célula, daquele corpo que se inicia a sua formação, a partir da fecundação do óvulo. Sabe qual é o tamanho de uma célula somática, meus irmãos? Uma cabeça de alfinete dividida por 1000. Nós iniciamos pela primeira célula somática. Nosso corpo inicia-se a sua formação por uma primeira célula, quando existe o encontro do óvulo com o espermatozoide, a primeira célula do corpo físico. 23 cromossomas da célula masculina, da célula reprodutora masculina, com os 23 cromossomas da célula reprodutora feminina. 23 com 23 faz 46. As células somáticas contêm 46 cromossomas. É aí que se inicia, a partir da construção da primeira célula, o processo de reencarnação, de ligação via perispírito, daquele futuro reencarnante, aquele corpo que entra em processo de formação a partir daquele momento. Para que isso aconteça, o espírito vivencia o que nós chamamos de processo de miniaturização do seu perispírito. E ao mesmo tempo, como se fosse uma espécie de adormecimento, a perda paulatina da consciência daquele espírito reencarnante. É o que popularmente nós chamamos de o véu do inconsciente, o véu do esquecimento, que envolve exatamente o nosso inconsciente, onde se encontram armazenadas todas as nossas experiências, boas e más, vivenciadas por nós no pretérito. E por isso que nós não nos lembramos com presteza aquilo que nós vivenciamos em reencarnações passadas. Tem pessoas que, comentando essa lei de causa e efeito, argumentam em contestação, que se nós reencarnamos, por que nós não nos lembramos do que nós vivemos em outras reencarnações? Porque Deus simplesmente nos ama e nos ama muito. Responderíamos assim. Nós, meus irmãos, temos muita dificuldade de convivermos pacificamente com os nossos erros da presente reencarnação, com as lembranças dos nossos erros referentemente à presente reencarnação. Imaginemos se nós nos lembrássemos de todos os nossos erros relativamente ao nosso passado. Porque se hoje, no meu caso, por exemplo, eu não sou boa coisa, muito pior eu fiz em reencarnações passadas. Se eu tenho dificuldade no presente de conviver com as lembranças dos meus erros praticados na atual reencarnação, vocês imaginem se somarem essas lembranças, as lembranças dos meus erros avisam em reencarnações passadas, onde eu era bem pior do que eu sou hoje. Enlouqueceria. A propósito disso, me vem à memória uma situação que nós vivemos, e que vem justificar o porquê desse véu do esquecimento. Numa casa irmã, de forma inadvertida, ao longo do tratamento de desobsessão de um rapaz que fizeram uma consulta naquela casa, uma consulta espiritual, e veio o diagnóstico, obsessão, tratamento, passe, água purificada, enfim, essa série de recomendações que chegam do mundo maior para nós nessa hora. E aquele rapaz estava inserido dentro desse contexto. Só que nas reuniões mediúnicas, muitas vezes a gente fica sabendo, via médium, de muitas coisas relativamente ao passado daquela pessoa. Porque muitos desses obsessores estão ali motivados pelo sentimento de vingança. Eles que se acham vítimas daqueles que hoje se encontram na carne, ou seja, reencarnados, e hoje eles, enquanto espíritos, perseguem para vingar-se, já que eles foram vítimas daqueles que hoje estão encarnados. E no caso desse rapaz, ficou-se sabendo, numa das reuniões mediúnicas de desobsessão, que no passado ele mandou matar o seu atual obsessor. Tudo bem, isso aí é normal que aconteça, que a gente fique sabendo disso nas reuniões, mas isso é segredo sepulcral. O que se passa na reunião mediúnica não pode sair da reunião mediúnica. Isso não aconteceu nesse caso. Inadvertidamente passaram por esse rapaz essa informação.
Só que ele não tinha a mínima maturidade psicoemocional para conviver pacificamente com essa informação. Esse menino ficou tão perturbado. E todas as vezes que eu ia fazer palestra, nessa casa eu vou costumeiramente, e todas as vezes que eu ia lá, ele me procurava. Mas como é que pode, Alexandre? Como é que pode? Eu no passado mandei matar alguém. Ele já não era, eu notava que ele já não era muito certo da cabeça. E depois dessa informação, coitado, foi que ele piorou mesmo. Ele tinha os olhos grandes, ele tinha os olhos grandes, ele arregalava os olhos assim, mas como é que pode? Eu já não sabia mais o que eu dizer. Eu já tinha esgotado o meu repertório de informações no sentido de recuperá-lo, de alentá-lo, de entusiasmá-lo, de reanimá-lo. Eu já não sabia mais o que dizer. No final, eu já estava querendo me esconder dele, porque quando terminava a reunião pública, ele vinha atrás de mim para falar a mesma coisa. Mas ele era muito esperto, porque quando eu ia para um lado, ele atalhava e chegava primeiro. É incrível, eu não conseguia fugir dele. Um dia, quando eu vejo que ele vem me atalhando mais uma vez, eu digo, vou ser mais uma vez presa fácil nas mãos dele. E mais uma vez, vou me sentir frustrado, porque eu não sabia mais o que falar. Foi quando eu pedi a Deus que me ajudasse, que me iluminasse, que me intuísse. Aí depois que ele falou, se lamentou muito, que tinha mandado matar em reencarnação passada, aquele que hoje era o seu obsessor. Ele não aceitava jamais essa possibilidade de ele ter mandado matar alguém. Eu ouvindo mais uma vez aquela lamúria, me veio a dita intuição. Eu disse para ele, você se lamenta porque no passado mandou matar alguém. Eu venho relutando no sentido de não lhe dizer uma coisa, mas eu estou sentindo que não tenho mais como evitar. Eu vou ter que lhe confessar. Ele disse, o que foi que houve? Com aqueles olhão grande. O que foi que houve? É que no passado, eu fui um daqueles soldados romanos que levaram Jesus à cruz. O que, Alexandre? Tu fosse um soldado romano que levou Jesus à cruz. E estou aqui, em pé, lutando, tentando vencer a mim mesmo. Pela misericórdia divina. Deus não fecha as portas para nenhum dos seus filhos, disse a ele. Ele ficou assim me olhando de cima a baixo. Ao mesmo tempo, eu notava uma expressão de nojo, de desprezo por mim, de surpresa, de tudo ao mesmo tempo. Eu posso até ter sido um soldado romano. Não sei. Não sei. Foi o dito remédio que a espiritualidade me indicou nessa hora. E que eu fiz uso dele. E que finalmente eu me libertei desse rapaz. Porque a partir desse dia em diante, não sei se por frustração, ele nunca mais me procurou. Ainda bem. O que eu estou contando essa história? Para ver como a gente tem dificuldade de conviver com os nossos erros do passado. Veja esse rapaz, que situação ele se encontrava, porque passaram para ele a informação de uma coisa que ele tinha feito em reencarnações passadas. Ele não admitia. Ele estava à beira de uma loucura, de um problema mental. Se vocês vissem a fisionomia desse rapaz, era de dar dó e piedade. Eu acho que a espiritualidade, por conta disso, apelou logo para a ignorância. Né? Soldado romano que matou Jesus, pronto. Aí, sacramentou. A pior coisa que um ser humano podia ter feito, na ótica dele. Pois bem, então nós estamos aqui para vencermos a nós mesmos, meus irmãos. Quando nós estudamos essa lei das reencarnações, é preciso que nós nos compenetremos da necessidade de vencermos não o próximo. Porque vencer o próximo, às vezes, se torna até fácil. Especialmente se essa luta se prender à força física. Se eu for mais fisicamente falando avantajado do que ele, facilmente eu lhe domino. Mas a maior dificuldade não é vencer o próximo. A maior dificuldade é vencermos a nós mesmos. Quando Jesus falou da necessidade de perdoarmos aos nossos inimigos, é preciso inserirmos no rol desses inimigos nós mesmos. Reconciliarmos com os nossos inimigos, os inimigos que coabitam em relação ao nosso mundo interior, com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades. É para isso que nós estamos aqui. Ou seja, para vencermos a nós mesmos.
derrubarmos o homem velho e em cima desse homem velho construirmos o homem novo. Para tanto, a nossa programação reencarnatória reserva-nos situações de grande importância, a começar pela formação da família. Não é por acaso que os nossos filhos chegaram até nós. Nem os nossos filhos adotados são desconhecidos nossos de reencarnações passadas. Pelo contrário, mantivemos com todos eles, a grande maioria das vezes, relações de afetuosidade. Mas existe também a possibilidade de que entre os nossos filhos, presos nessa atual reencarnação a nós pelos laços da consanguinidade, cheguem inimigos de reencarnações passadas. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, nos diz Jesus. Nessa hora, Jesus nos convida a fazermos uma profunda reflexão sobre a parentela espiritual e a parentela corporal. Não são a mesma coisa. Às vezes, um filho biológico nosso, ou seja, é um parente corporal nosso, por conseguinte, mas, por ter sido o grande inimigo de reencarnações passadas, não é um parente espiritual nosso. Daí a grande dificuldade de relacionar-me com ele, coisa que não acontece, por exemplo, com o vizinho, com um colega de faculdade, com o qual eu não tenho nenhuma vinculação consanguínea. Mas eu me entendo tão bem com ele, porque com ele eu sou parente espiritual, muito embora eu não seja parente corporal, carnal. Então, Jesus nos diz: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, essa é minha mãe, estes são os meus irmãos. Ele estava se referindo à parentela espiritual. E por conseguinte, se de repente estou vivendo uma situação, na atual reencarnação, de dificuldade de relacionamento com algum filho, algum irmão, algum pai, alguma mãe, que a princípio se mostra de forma tão injustificável, que nós compreendamos que ali está presente a infinita misericórdia divina, mais uma vez, nos concedendo a proximidade ditada pela consanguinidade, e assim podermos reverter a situação, transformando inimigos do passado em amigos do presente, e para todo sempre. Ou seja, em função da proximidade ditada pela consanguinidade, vamos dividir o mesmo espaço, o mesmo tempo, vamos conviver mais de perto, fisicamente falando, e tudo isso vai concorrer para o desfazimento das inimizades do passado, colocando em seu lugar as amizades do presente. Uma vez, eu vou aproveitar esses 5 minutos, para contar uma história que se passou, em função do que nós acabamos de falar. Essa história me tocou profundamente. Eu acho que talvez, eu não sei se eu já contei essa história aqui. Uma vez eu fui fazer uma palestra na casa da irmã, e quando cheguei lá, uma moça me procurou, uma jovem senhora me procurou. Você vai fazer a palestra? Ela disse: vou. Eu poderia conversar com você? Eles podem. É o seguinte, eu tenho o meu primeiro e único filho. É um menino de 1 ano e alguns meses, um menino simpático, risonho, sadio, brincalhão com todo mundo, menos comigo. Eu já fui para pastor, para padre, para assistente social, para psicólogo, psicanalista, até que um dia eu fui para um psicólogo indicado por uma amiga minha, e ele me disse, ao ouvir a minha história: procure uma casa espírita, porque aqui a senhora não vai ter nem sequer o diagnóstico para o seu problema, e muito menos a solução. Por isso que eu estou aqui. Eu disse: qual é o problema realmente? É porque o meu filho, quando eu trago ele para o meu colo, ele cai em pranto convulsivo. Chora e só para de chorar quando eu entrego ele a alguém. Seja qual for esse alguém. Ele para imediatamente de chorar. Nisso, essa senhora estava aos prantos. Era uma jovem mulher. Era o seu primeiro filho e único filho. Você não sabe, chorando, ela dizia,
O que é para uma mãe, no teu direito de amamentar, nunca ter o direito de amamentar o seu filho, quer seja no seio, quer seja através de uma mamadeira. Eu nunca tive esse direito. Aí eu perguntei a ela, a senhora já fez a consulta? Ela disse, já. Já obteve a resposta? Ela disse, já. Não pense que Deus está lhe castigando, porque Deus não castiga ninguém. Disse-lhe. Pelo contrário. Deus lhe está concedendo uma riquíssima oportunidade de reverter uma situação, transformando essa inimizade que a senhora tem com o seu filho, uma inimizade constituída no passado, em amizade a ser formada no presente. Use toda a sua força de mãe, todo o seu amor de mãe, e saia dessas contendas vitoriosa. Tenha certeza. Ela chorava, chorava. Um dado momento ela correu na minha direção, me abraçou, eu falava, ela me abraçando. São situações que a gente fica comovido emocionalmente. Tenha certeza de que nesta hora a senhora não vai estar sozinha. Existe uma lei de Deus chamada lei das afinidades psíquicas. No momento que a gente se imbui de bons propósitos, em obediência a essa lei, somos cercados, secundados, por uma multidão de espíritos de luz que se alegram com essa nossa iniciativa e passam a nos ajudar. Essa lei, meus irmãos, o estudo dessa lei de causa e efeito é muito rico, é muito importante. É trabalho para um seminário, porque enseja várias dúvidas, várias perguntas, eu tenho certeza disso. Porque cada caso é um caso, mesmo porque não existe nenhuma reencarnação igual a outra. E nós só entenderemos a morte quando nós entendermos com toda a abrangência a lei das reencarnações. Só entenderemos a morte, a desencarnação, quando entendermos a reencarnação. Sem entendermos a reencarnação, vamos sempre achar que a morte é uma coisa miserável, macabra, fúnebre, medonha, que muitos chegam a julgar como sendo um castigo de Deus. E não é. Que a paz de Jesus continue conosco, hoje e sempre.